Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Eis que chega a quinta-feira jubilar e nós estamos juntos nesse 33º episódio da nossa série Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança. E voltamos a falar sobre esta carta encíclica escrita pelo Papa Bento XVI sobre a esperança. Spé salve, salvos na esperança. E eu comentei no episódio passado que eu estou tomando alguns trechos dessa encíclica porque ela reforça aquilo que o Papa Francisco comentou na bula papal, a respeito do Jubileu da Esperança. A esperança não decepciona. Muitas vezes na Bíblia, e você já deve ter verificado isso, irmão, irmã, a palavra fé e esperança quase que se equivalem. Por exemplo, na carta aos Hebreus se diz assim: a fé é a certeza daquilo que não se vê. Está na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Pois bem, isso coincide com a esperança. Nós já esperamos aquilo que não vemos. Então, isso é uma fé. De sorte que essas duas virtudes muitas vezes se entrelaçam ou até se confundem no bom sentido da palavra. Na Bíblia, às vezes, é usada a palavra fé, às vezes a palavra esperança, como se fosse a mesma realidade, embora haja tons distintos de uma para outra. Mas nós nos apegamos, então, mais a palavra esperança, que, repito, muitas vezes tem na Sagrada Escritura também o sentido da fé. A carta aos Hebreus liga estreitamente a plenitude da fé com a imutável profissão da esperança. O autor da carta aos Hebreus diz a plenitude da fé, no capítulo 10, versículo 22. E logo no versículo seguinte diz, com a imutável profissão da esperança. Quer dizer, nós temos aí, então, a fé vivida, movida nas suas ações de fé, por uma esperança inabalável, por uma esperança que orienta, uma esperança que anima a fé, e a fé que dá sustento à esperança, dá como que o fundamento para a esperança. Eu creio e por isso espero. Os pastorinhos de Fátima foram ensinados pelo anjo, antes das aparições da Virgem Maria em Fátima, dizer: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Quer dizer, sempre as três virtudes teologais. E o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: olha, estejamos prontos para, no momento necessário, dar as razões da nossa esperança. Isso significa, nós precisamos ter fundamento para aquilo que nós cremos e ter um fundamento para aquilo que esperamos, porque não somos pessoas que andam assim alheios, que caminhamos de uma forma aleatória no mundo, não. Nós temos um rumo, nós temos uma razão de ser. Nós cremos porque lançamos a nossa confiança em Deus, que nos fala, que em Jesus Cristo nos atestou a verdade que se consumou pela sua cruz e sua ressurreição. Então, não somos assim pessoas ingênuas. Aliás, tantos gênios da humanidade que são cristãos, homens e mulheres, grandes artistas, grandes cientistas. Einstein, por exemplo, dizia: a pouca fé afasta de Deus. Ou, aliás, muita ciência aproxima de Deus, a pouca ciência afasta de Deus. Quer dizer,
não é o conhecimento que nos afasta de Deus. Quanto mais se conhece a beleza da natureza, a complexidade do organismo humano, mais nós percebemos que não pode ser fruto do acaso. Aí tem uma mão sábia, poderosa e amorosa para guiar a esta criação. O fato de que os astros permanecem na sua mesma órbita, o fato de que as plantas, os animais e os seres humanos se reproduzem com as mesmas leis biológicas, há uma inteligência, uma mão aí atrás, né? Sem dúvida. Agora, isso qualquer ser humano inteligente pode descobrir. Nós cristãos temos uma graça a mais do que a inteligência. Nós temos a revelação divina. Quer dizer, Deus se revelou e a plenitude da revelação se dá em Cristo. Tanto assim que São Paulo diz, olha, se aparecer um anjo do céu, entre aspas, dizendo uma coisa diferente do nosso evangelho, diga que ele é maldito. Porque não há outra palavra mais fidedigna, não há outra palavra mais certa do que a palavra Cristo. Ele é a palavra de Deus. Outrora Deus falou de muitos modos aos nossos pais. Nestes tempos que são os da plenitude, Ele nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo. Você conhece com certeza esta passagem da Bíblia. Então, a nossa fé se fundamenta na palavra de Deus. Por isso, a nossa esperança não é uma esperança vã. Se nós cremos, nós esperamos naquilo que cremos. Se nós aceitamos a pessoa de Jesus, Ele nos guia para um caminho certo e nós vivemos na expectativa de alcançar aquilo que Ele nos revela. Por isso é importante, aí volto ao texto bíblico, é importante nós conhecermos o fundamento da nossa fé, as razões da nossa fé. E o tesouro para isto, irmãos e irmãs, é o Santo Evangelho. A palavra de Deus não pode ser substituída por livro nenhum. Livro nenhum. Podemos ler os livros mais belos, mais atuais, são importantes, são úteis, com certeza. Eu procuro fazê-lo também. Mas nada substitui a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é inspirada. Foi o Espírito Santo que inspirou. A igreja o reconheceu desde sempre. E então nós seguimos, como tantos cristãos, ao longo desses 2000 anos, essa inspiração, e ela tem, como o Papa Bento XVI diz, essa fé e essa esperança não tem só um poder informativo na cabeça, não, tem um poder performativo, quer dizer, não só dá informações, ela dá forma, ela transforma, ela orienta, ela, como as margens de um rio, coloca as águas no seu leito devido. Então, por isso vale a pena, para nossa esperança ter fundamento, conhecer a palavra de Deus. Deixar-se por ela transformar. Esse é o objetivo do Ano Santo, nos fazer homens e mulheres de esperança, fundamentados na fé, guiados pela palavra de Deus. Nós ficamos aqui por hoje e voltamos a comentar a mesma carta no próximo episódio. Enquanto isso, para fechar a nossa reflexão de hoje, rezemos juntos a oração do Jubileu. A graça do Jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.